Ok. Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Dissectable, um canal que visa apenas comentar o que os comentaristas da mídia, costumam comentar sobre as notícias, sobre os fatos que ocorrem no dia a dia. E assim, eu gosto de analisar o que os comentaristas falam para tentar identificar um pouquinho a sua vertente, se é uma pessoa mais de esquerda, mais de direita, se está. Quais são as ideias desse comentarista, né? O que se passa na mente dele, porque o texto diz muito, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Reinaldo Azevedo. É um cara que eu acompanhava ele, eu acompanho ainda um pouco, né? Mas eu acompanhava mais ele. De uns tempos para cá eu parei um pouco de acompanhar assim as notícias pelo tom excessivamente crítico dele, né? E sei lá, eu não consigo entender o Reinaldo Azevedo, porque ele ora se coloca a favor de um lado, depois fica contra do outro lado, que é antagônico, ele fica a favor também. E assim, eu entendo que ele quer procurar mostrar o lado talvez da lei, né? Ele se importa muito em buscar os argumentos que estão na lei. Então, ele, por exemplo, defendeu, ou ele foi contra a prisão do Lula. E ele, né, todo mundo sabe, é só quem assistiu, quem ouviu quando ele estava na rádio, né, se não me engano foi nos Pingos nos Is, né, que ele trabalhou, entre outras, né, um jornalista muito preeminente, um cara que eu respeito, mas não acompanho mais, né. Mas enfim, né, ele, não sei, parece que ele se tornou ultimamente muito crítico demais, e sei lá, você pegando a detalhes, né. Um exemplo de hoje, que eu achei assim, o artigo dele um tanto quanto pegou pelo em ovo, vai. Nós vimos a entrevista que o Bolsonaro deu pro Augusto Antunes, da Jovem Pan, né? Foi uma entrevista boa, uma entrevista razoável, ele mostrou que aparentemente está realmente no controle, né? A gente fica assim com certo receio muitas vezes, mas por muita influência dos filhos e assim por diante e tal. E ele mencionou um pouquinho sobre teve um momento da entrevista que ele falou sobre o Carlos Bolsonaro, né? Que é uma das pessoas que ajuda muito ele. E ele apenas citou, né, na conversa que o Carlos Bolsonaro poderia até pleitear um cargo de ministro porque ele foi eleito presidente por causa do Carlos Bolsonaro, por causa da estratégia de marketing dele, né? Bom, tudo bem, isso aí não vejo nada demais falar, né? E ele mesmo já reforçou, falou, mas ele não está pleiteando cargo de ministro. E nem eu também estou pensando nisso. Apenas ele é uma pessoa que eu considero, ele me ajuda bastante. E é uma boa relação entre filho e pai, né? Eu, particularmente, acho que às vezes há muita interferência, né? Por parte dos filhos. Às vezes os filhos soltam coisas que não tem necessidade. Então, eu não estou criticando o Reinaldo Azevedo por causa deles por isso, né? Mas assim, eu acho que ele se apegou num detalhe muito pequeno, porque o Bolsonaro apenas mencionou isso, mas ele já quer colocar que ele está com mimimi, que ele deveria mesmo chamar o filho para ser ministro, porque ele poderia até, e em vez do filho dele ficar com um ministro oculto, não mostrando a cara e agindo por trás, né, dos bastidores, ele preferia que o filho dele fosse ministro, né? Bom, eu não creio que seja esse o caso. Eu não concordo muito com essa ideia do Reinaldo, não. Eu acho que assim, o Bolsonaro ele tem uma relação mesmo muito estreita com os filhos, ele é um cara família, né? E ele pode até estar permitindo um pouquinho que os filhos. Um pouquinho não, né? Acho que até muito. Ele precisa deixar um pouco isso mais discreto, né? Guardar entre eles, né? Mas eu não sou contra assim a ajuda que os filhos estão dando a ele, porque há de se concordar que esse país está em guerra de forma assim escondida, né? A mídia está atacando muito o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara boa gente, simples, né? E que muitas vezes ele solta também demais, solta muita língua e fala demais e acaba se complicando. E aí ele precisa de pessoas para ajudá-lo. Se ele não puder confiar nos filhos para estar ali com ele, que acompanharam toda a jornada dele, então
vai ficar difícil, né? Então eu penso que assim, eu não acho que é besteira assim, esse raciocínio do Reinaldo nesse sentido, porque ele vai ter que ter os filhos mesmo por perto. É ele que ele precisa de ajuda, né? Agora, a maneira como talvez ele está expondo isso é que talvez não seja muito boa, né? Que seria legal que ele pudesse manter os filhos mais distantes, mais discretos, né? E que se houver decisões em família, ajuda dos filhos, ou que seja na parte estratégica, mas que os filhos não sejam expostos, porque criou essa imagem, né? Então o Reinaldo tá tipo provocando, né? Falando, põe seu filho logo, né? Põe aí pra ver. Né? Eu queria que ele tivesse aí, pra gente poder bater na cara dele, bater assim, né? Por ele ser mais uma vidraça exposta, mais um telhado, né? Pra se jogar pedra, né? Se bem que eu acho que ele não é telhado de vidro, mas seria mais um telhado. Então é isso meu comentário. Quem quiser deixar sua opinião, fica à vontade. É uma notícia assim que não tem grande repercussão, mas eu queria comentar um pouquinho sobre isso, né? Vocês acham que, você que está vendo o vídeo, você acha que é mimimi da parte do Bolsonaro ele ficar falando do filho e não colocar ele como ministro? Ou você acha que ele está certo de manter essa relação com os filhos sem cargo político, sem nada disso, mas escutar muitos filhos? Será que ele está exagerando? Será que ele teria que fazer algo mais estratégico, mais, vamos dizer assim, naquela estratégia de não aparecer, né? Ser um pouco vamos dizer, mais cobra criada para poder fugir um pouco desse embate que está ocorrendo aí. A mídia, né, atacando ele, tanto mídia escrita como a mídia em vídeo, enfim, televisiva, internet, enfim, tudo, né? Ele deveria se expor menos. Tá errado ele deixar os filhos ali ajudar, né? Vamos pensar bem, porque tem uma verdadeira máfia ali querendo derrubar ele, né? Talvez até mesmo pessoas que se dizem aliadas, né? Então o Brasil ficou muito tempo submetido a um regime de muita corrupção, né? Que imperou no Brasil, e isso parece que agora está um pouco abalado, né? E é o que o Bolsonaro quer fazer, ele quer romper esse elo para que o Brasil comece a entrar numa vertente para ele começar a atingir o seu potencial, do que ele realmente pode ser, que ainda não está longe. Então deixe sua opinião aí, se inscreva no canal, espero que venham bastante divergências aí para a gente poder debater sobre o assunto, ok? Falou pessoal, um abraço.